Boa noite, pessoal. Para quem estiver assistindo no horário da noite, vamos dar continuidade ao conteúdo de eletricidade. E nesse momento nós vamos falar sobre as leis de Ohm. Essas leis são duas. A primeira lei de Ohm, que a gente vai apresentar aqui nesse quadro inicialmente. Daqui a pouco a gente vai considerar sobre essa segunda lei de Ohm. Vamos inicialmente considerar essa primeira figura aqui. Imagine que isso aqui fosse um pedaço de cano de PVC, cano para água, né? E que a gente tivesse fechado aqui com os tampões nessas extremidades, mas aí que a gente tivesse então furos nessas laterais aqui, tivéssemos aqui no interior uma quantidade de água. E poderia ser qualquer tipo de objeto, né? Poderia ser areia, objetos que possam passar através desses furos aqui. Vamos supor que a gente considere que aqui temos furos por onde a matéria poderá passar. Vamos considerar inicialmente que esse cano de PVC ele estivesse alinhado num nível horizontal, né? E que a água e o material que estivesse aí no interior desse cano, ele inicialmente estivesse em repouso, não tivesse escoando. Mas aí se a gente quisesse fazer com que a água, por exemplo, saísse através desses furos aí, por exemplo, se eu quero que essa água saia pelo furo da direita, então bastava que eu inclinasse para cá, né? E quanto mais inclinado aqui, mais rápido essa água iria fluir. E logicamente, em sentido contrário, eu iria fazer isso para o lado esquerdo. O fluido iria escapar para o lado esquerdo. Então o que foi que a gente fez aí nessa situação? Então criamos uma diferença de potencial chamada de diferença de potencial gravitacional. E aí a gente percebe que quanto maior for essa diferença de altura, que consequentemente está relacionado ao que a gente chama de potencial gravitacional, maior a quantidade de líquido aqui, né, e a rapidez iria ocorrer no lado que a gente criasse esse desvio. Com a eletricidade não é diferente. Nessa segunda figura, vamos imaginar que aqui fosse um pedaço de metal, um material condutor de eletricidade, e que esses pontinhos fossem as partículas que constituem esse material, esse metal. E a gente já aprendeu nos princípios da eletricidade que a gente pode fazer com que essa micromatéria, né, as partículas como elétrons, por exemplo, elas possam ser movidas. Por exemplo, se eu tenho aqui uma partícula carregada positivamente e decorrente da presença aqui de uma partícula negativa, essas partículas elas irão se atrair, né? No caso aqui o elétron vai puxar o próton, né? E o próton automaticamente vai puxar o elétron. Então aí a gente cria movimento. Movimento ele está sempre relacionado com alguma forma de energia. No nosso caso agora, a gente está estudando a energia elétrica e o que provoca esse movimento é exatamente a energia elétrica. Então, logicamente que se eu virar o condutor aqui para um lado e para o outro, como a gente imagina que faz aqui no cano com água, a gente não vai conseguir deslocar essa matéria aqui no sentido de A para B ou de B para A. Então, como é que se faz isso? Como é que a gente cria uma diferença de potencial elétrico? Aqui a gente criou uma diferença de potencial gravitacional ao girar aqui, imaginar que estamos girando aí um cano com uma quantidade de água, né? E que tenha furos nessas extremidades. E daí fazemos com que o material que estiver aí no interior desse cano, ele possa fluir aí para o lado esquerdo ou o lado direito. E com a maior ou menor velocidade de escoamento, né? Podemos dizer assim. Mas com a eletricidade, como é que a gente faz isso? Então, suponhamos que aqui seja um material condutor e eu possa criar aqui um potencial elétrico que a gente vai chamar de VA,
e aqui um potencial elétrico que a gente vai chamar de VB. No momento que eu criar uma diferença de potencial, criar a diferença aqui VA menos VB ou VB menos VA, e essa diferença de potencial for diferente de zero, vamos até colocar aqui, se essa diferença de potencial ela for diferente de zero, então o que é que ocorre? Esse material ele pode ser deslocado no sentido de A para B ou de B para A. Esse material que se desloca em um determinado sentido, dependendo da diferença de potencial, é o que a gente chama de corrente elétrica. Vamos supor que eu coloque o sentido dessa corrente elétrica, que eu vou chamar aqui de I. A gente trata esse I como intensidade de corrente elétrica, que ela vai no sentido de A para B. Então, quanto é que vale essa corrente? Então, essa corrente ela vai depender do potencial, ou da diferença de potencial, né? Quanto maior aqui for o potencial, o efeito criado por essa diferença de potencial, que vai determinar essa corrente, vai ser tanto maior quanto maior for essa diferença de potencial. Então aqui, voltando na situação anterior, vamos supor que inicialmente a gente tenha furos aqui que sejam maiores, e aí a gente consegue fazer com que a corrente de líquido ali ela seja maior, uma intensidade maior, né? Porque o furo ele seria maior. Aí vamos imaginar agora uma situação em que a gente faça com que esse furo seja bem pequeno. Então é lógico, e a gente compreende facilmente, que embora eu criando a diferença de potencial aqui, eu não vou conseguir fazer com que esse líquido ele flua como foi na situação anterior. O que dificultou esse movimento desse fluido, em virtude de o furo agora ter sido menor? Então a gente pode dizer que esse furo ele criou uma resistência à passagem do líquido. No caso dos condutores elétricos, é basicamente o mesmo princípio. Eu posso alterar a resistência desse meio aí, onde os elétrons vão passar, conforme o tipo de material que eu utilize. Então vamos supor que eu colocasse aqui alguns obstáculos para dificultar aqui a passagem desses elétrons. Então eu estaria criando uma grandeza física chamada de resistência elétrica. Foi a grandeza aí estudada pelo cientista, nome completo é George Simon Ohm. Esse OHM é um dos nomes deles aí. E esse R, ele simboliza o que a gente vai chamar de resistência elétrica. Então, como é que essas três grandezas elas estão relacionadas? A diferença de potencial, que é o U, a corrente elétrica e a resistência elétrica. Então, na prática, né, esse cientista ele verificou que a corrente que atravessa o condutor, ela depende dessa resistência. E de forma experimental, foi que ele fez, né, para descobrir a resistência de um determinado tipo de material. Tipo, por exemplo, a resistência do cobre ou a resistência do alumínio e assim por diante. Então ele pegou um pedaço de fio, podemos dizer assim, e aplicou uma diferença de potencial nele. Como é que a gente aplica essa diferença de potencial? Com uma pilha, por exemplo. Se a gente pegar uma pilha, vamos supor que esse ponto A aqui e o ponto B, eles sejam conectados a uma bateria. Vou colocar aqui um mais e um menos para representar a bateria.
por hora esse pedaço de cano não vai mais nos servir. Então vamos imaginar essa situação aí. Então ele verificou o seguinte, que variando essa tensão, ele, por exemplo, mediu a tensão elétrica nos terminais da resistência, né? Ou quanto é que a bateria aqui está fornecendo, ou a pilha. Vou chamar aqui de U. E dividiu pela corrente, pela medida da corrente que está atravessando esse resistor, né? Ou essa resistência. E chamou essa corrente de I. Então existem formas de variar a tensão e verificar o valor da corrente. Por exemplo, para uma tensão U1, verificou-se o valor de uma corrente I1. Para uma tensão U2, ele verificou a passagem de uma corrente U2 e assim sucessivamente. Para uma tensão U3, ele verificou o valor de uma corrente I2. E notou-se o seguinte, que a divisão dessa tensão por essa corrente era um valor R. Quando modificava essa tensão para mais ou para menos, verificava o valor de uma corrente. E quando fazia essa divisão aqui, o valor continuaria medindo R. Então esse R seria a resistência elétrica daquele material. Essa expressão ela é conhecida como primeira lei de Ohm. E a gente pode escrever essa equação também dessa forma. Quer dizer, a tensão elétrica nos terminais da resistência ela é igual à resistência multiplicado pela corrente que atravessa essa resistência. Para medir essa corrente, utiliza-se um aparelho chamado amperímetro. E ele é ligado em série aqui com a bateria e com o resistor. Normalmente esse símbolo, o símbolo do amperímetro, é um A com uma setinha, como que estivesse atravessando aqui. Então, quando vocês se deparar com esse símbolo, significa um aparelho que mede corrente elétrica. E ele é instalado exatamente dessa forma. Porque a corrente que vai passar aqui a corrente I que vai passar no resistor, né, ou na resistência, a mesma corrente que passar aqui vai passar por aqui também. Ela tem esse percurso fechado. E para medir essas tensões aqui, o que é que se faz? Como é que se instala o aparelho que mede a tensão? O aparelho que mede a tensão elétrica é chamado de voltímetro e ele é ligado dessa forma aqui. Normalmente a gente coloca aqui um V e aqui teria também um ponteirinho para representar que ele é o medidor de tensão. Então, o medidor de tensão ele é ligado em paralelo com a resistência, por exemplo, ou com a bateria. O terminal positivo dele vai para o terminal positivo da bateria e o terminal negativo vai para o terminal negativo do voltímetro. Então é dessa forma que se mede essas grandezas aqui. A tensão é medida dessa forma sobre a bateria e a corrente é medida dessa forma aqui com o amperímetro. Então essa é a conhecida primeira lei de Ohm. Aí agora vamos a um exemplo só para ilustrar. Para isso eu vou apagar essa informação aqui, mas aí vocês vão ficar com o vídeo gravado e algum conceito que eu peça ou uma definição, vocês podem rever o vídeo. Possivelmente eu vou colocar algum questionário também baseado nesse vídeo, que é para vocês me entregar no final da aula. Então vamos a um exemplo aqui, para a gente ver
como seria a aplicação. Vamos supor que a gente tem aí um material condutor que tem uma resistência de 5. A unidade da resistência elétrica é o ômega, esse símbolozinho como se fosse uma ferradura. E eu aplicasse nessa resistência, utilizasse uma bateria, e essa bateria fornecesse uma diferença de potencial de 12 volts. E aí, se eu quisesse descobrir qual é o valor da corrente que atravessa essa resistência. Então, R é a resistência elétrica, U é a diferença de potencial e I é a corrente que vai atravessar a resistência. O circuito seria algo mais ou menos assim. Aqui a gente teria um dos símbolos para representar a resistência. Então a resistência ela vai ser atravessada por uma corrente quando ela for ligada a uma fonte de tensão, uma bateria, uma pilha, por exemplo. Então na nossa situação, a tensão, a diferença de potencial é de 12 volts e a resistência é de 5 ohms, né? Ou ômega. Então quanto é que seria essa corrente? Então, de acordo com a primeira lei, que escrevemos como U igual a R vezes I, substituindo aqui o valor de U por 12 e a resistência por 5, então ficamos com a expressão 5I igual a 12. Então nossa corrente vai ser igual a 12 dividido por 5. Então a intensidade de corrente vai ser o valor de 2,4. A unidade de corrente elétrica é o ampere, que a gente simboliza pela letra A. Então a forma de resolver esse problema para determinar quanto de corrente está passando pelo circuito é utilizando essa equação aqui, conhecida como primeira lei de Ohm. Na prática, como é que a gente calcularia ou mediria essa corrente? Então eu cortaria aqui o circuito, colocaria aqui o amperímetro, e dependendo do painel do amperímetro, né? Ele pode ser um amperímetro analógico ou digital. A gente iria encontrar um valor próximo, porque na prática esse resultado ele não iria coincidir, né? Numa oportunidade que a gente puder ir ao laboratório, a gente vai fazer essa prática e a gente vai notar que quando a gente faz a leitura aqui da corrente no painel do instrumento, a gente vai encontrar um valor próximo desse aqui. Porque na prática tem algumas alterações. Por exemplo, a resistência do condutor, né, que interliga aqui os fios até a resistência. A própria tensão da bateria, né, se a gente for medir na prática aqui, eu colocar aqui o voltímetro para medir a tensão na fonte que eu estou utilizando aqui, ele também não vai me dar uma indicação de 12 volts. Então a gente está utilizando aqui uma situação teórica, né, onde eu estou alimentando com uma tensão de 12 volts e aplicando essa tensão em uma resistência de 5 ohms. E daí, matematicamente,
Quando a gente resolve, a gente encontra o valor. Mas na prática, quando a gente vai fazer essas medições, a gente vai notar que a bateria, por exemplo, ela pode estar com a tensão um pouco lá 12,5 volts, 13 volts, dependendo da carga que ela tiver, ou menos. Mas aí vai ser válida essa expressão, para pegarmos o valor prático, né? Então a gente teria aqui aqui posso chamar aqui de IT, um valor teórico. Eu estou apenas supondo que eu tenho aqui uma tensão de 12 volts aplicada a uma resistência de 5. Mas quando a gente vai para o laboratório, o I prático aqui, poderíamos assim dizer, e medisse essa tensão da bateria com o instrumento, poderia ser que eu não encontrasse uma tensão de 12 volts. Vamos supor que eu encontrasse 11,3 volts. E a resistência também, quando a gente fosse medir, a gente também não encontrasse 5. Porque na prática, dificilmente a gente vai encontrar uma resistência de 5. Se você for no comércio comprar uma resistência com esse valor, vai ser difícil encontrar. A gente vai encontrar uma resistência em torno ali de 4,7. Mas aí a lei seria válida, né? A corrente que prática, de fato, ela seria essa razão aqui. Ou seja, dividir a tensão que eu medi na bateria pela resistência que está sendo submetida a essa tensão. E aí eu encontraria o resultado, que iria diferir um pouco aqui, mas nada que a gente não compreenda, né? Que há coisas que na prática elas têm um pouco de distorções, e é exatamente assim que se pode descrever o porquê de determinadas coisas acontecerem. Então, esse momento aí a gente está considerando a primeira lei de Ohm. Agora vamos para finalizar essa aula com o estudo da segunda lei. Segunda lei de Ohm. Mais uma vez, na prática, se verificou o seguinte, que se eu tenho um condutor com uma determinada espessura, e se eu tiver um condutor com espessura maior, mas do mesmo comprimento do condutor anterior, o condutor de maior espessura, ele possui uma menor resistência elétrica, quer dizer, ele facilita com que os elétrons se movam através dele com mais facilidade aqui do que aqui. Então, por exemplo, se eu quero passar aqui 3 partículas com mais ou menos esse tamanho através desse condutor, essas mesmas 3 partículas com o mesmo tamanho aqui, eu vou ter uma quantidade maior de esforço para fazer com que esses objetos eles caminhem dentro desse condutor. No caso aqui a gente está se referindo aos elétrons. Então, na prática, esse cientista verificou que quanto maior for a espessura do condutor, menor vai ser a resistência dele. Quer dizer, ele vai oferecer uma dificuldade à passagem da corrente elétrica menor do que quando o condutor ele é mais com espessura menor, né? Por assim dizer, mais fino. E aí, se eu colocasse aqui um condutor de espessura menor ainda, esse condutor ele seria um obstáculo maior para a passagem da eletricidade. Então, por isso que quando se faz as instalações elétricas nas residências, o ideal é que a gente utilize condutores de espessura maior. Logicamente que quanto maior for a espessura desse condutor,
vai envolver uma massa maior e o condutor ele vai ser mais caro. Mas aí ele vai ser mais seguro porque ele vai aquecer menos. E se verificou também o seguinte: se eu tiver aqui um determinado condutor com uma certa espessura e tiver outro condutor com a mesma espessura, mas aí eu tiver um comprimento maior, se verificou que quanto mais comprido aqui for o condutor, mais resistente ele é. Então, se verificou que a resistência, ela depende de uma constante que muda conforme o tipo de material. Cobre é um, alumínio é outro, ferro é outro, aço é outro e assim por diante. Então depende do material. Esse símbolo aqui, uma letrinha chamada Rho, ele tem a ver com a particularidade do material, da matéria de que é constituída aquele fio, né? aquele condutor de eletricidade. Então verifica-se que a resistência do condutor de eletricidade depende do tipo do material, ele é diretamente proporcional ao comprimento, quer dizer, se eu aumento o comprimento do condutor, ele vai possuir uma resistência maior. E inversamente proporcional à área do condutor. A área diz respeito à espessura, né? Se esse fio ele tem aqui supor que fosse um condutor tubular, né? Arredondado, qualquer outro formato. Então aqui a gente tem uma área que ela por sua vez é maior que essa área aqui, que é maior que essa área aí. E já foi informado aqui na ilustração anterior que se o condutor ele tem uma espessura maior, ele tem uma resistência menor. Quanto maior essa área, menor vai ser a resistência. Então essa expressão aqui é conhecida como segunda lei de Ohm. Vamos numa situação, apenas para a gente ilustrar, a dependência de R com o A, né? Inicialmente aqui, vamos supor que tem aqui um determinado material e esse comprimento do fio que constitui esse material, ele tem um comprimento de 2 metros. E ele aqui tem uma área 1. Qual é o resultado que vamos ter aqui então? A resistência vai ser 2 vezes essa constante Rho. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar a área, manter o mesmo fio, né, chamar aqui de R1, e aqui a gente vai calcular uma segunda resistência. Vamos considerar que o fio seja do mesmo material, vou colocar a mesma constante, Rho aqui, multiplicar por um fio de mesmo comprimento, quer dizer 2 metros, vamos supor, mas agora eu vou aumentar a área. Tipo aqui eu tenho um fio de área 1, tipo 1 milímetro quadrado de área, eu vou colocar um fio de 2 milímetros. Qual é o resultado que vai dar aqui? 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar 1. Vai ficar 1 vezes essa constante que a gente chama de resistividade elétrica. Então o que foi que a gente notou aqui? Que de fato a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à área. O que é que significa ser inversamente proporcional? Significa que se eu aumentar a área, como eu aumentei aqui, de 1 aumentei para 2, a resistência diminui.
Então, quando é que uma grandeza é inversamente proporcional? É quando eu aumento essa grandeza e a outra diminui. Foi o que aconteceu aqui, ó. Aumentei a área, né, de 1 para 2, mas o que foi que aconteceu com a resistência? A resistência 1 era 2, aumentei a área, a resistência diminuiu. Então, isso é o que se chama de grandeza inversamente proporcional. E quando é que a grandeza ela é diretamente proporcional? Então, a resistência R ela também é diretamente proporcional ao comprimento. Então, eu tenho aqui o R igual a resistividade vezes o comprimento. Se eu aumento o comprimento, a resistência aumenta. Por exemplo, vamos supor que eu considero agora aqui eu queira calcular aqui uma resistência R3 do mesmo condutor, mesmo material, resistividade ρ, e agora eu coloque um fio de 3 metros de comprimento. Vamos manter aqui a mesma área, o fio de 1 milímetro quadrado, por exemplo. Então eu vou ter resistência 3. Então, aumentei o comprimento de 2 para 3 e a resistência aumentou. Então, isso é o que significa dizer que a resistência ela é diretamente proporcional. Porque quando eu aumento uma grandeza aqui, no caso o comprimento, aumentei de 2 para 3, a resistência também aumentou. E é inversamente proporcional também, a resistência ela é inversamente proporcional no sentido de que quando eu aumento, ela diminui. Foi o que ocorreu aqui, ó, de 2 para 1. Então, de qualquer modo, esse conteúdo também nos ajuda a compreender aquela definição lá na matemática, né, do que é grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Vou fazer um quadro resumo aqui para a gente encerrar a respeito dessas grandezas que a gente estudou hoje. O que a gente falou um pouco sobre ela, né? Diferença de potencial, a gente simboliza pelo U, que a unidade dele é o volts, que a gente simboliza pela letra V. A intensidade de corrente elétrica, que a unidade é o ampere, que a gente simboliza pelo A. A resistência elétrica, que é em ohms, e a gente simboliza pelo símbolo ômega. A resistividade elétrica, ela é medida em ômega vezes metro. E aí, para efeito de simplificação da primeira lei, vou utilizar esse triângulo aqui, onde aqui eu vou colocar a tensão U, a resistência R e a corrente I. Então, se num determinado momento eu quero calcular a tensão sobre um determinado elemento, eu vou multiplicar a resistência pela corrente. Então a expressão vai ficar R vezes I. Se eu quiser calcular a corrente, a intensidade de corrente elétrica, como está disposto aqui, ó, U dividido por R. Vai ficar U sobre R. E quando eu quiser calcular o valor da resistência, eu vou dividir a tensão dividida pela corrente. U sobre I. Pronto, agora eu vou colocar no grupo uma lista de exercícios e vai ter também um texto, onde vocês vão ler esse texto, vão observar algumas informações, algumas definições, 1 ou 2 exercícios modelo, resolvido passo a passo, e algumas questões que vão ser baseadas tanto no vídeo quanto na lista que eu vou colocar.
E aí vocês vão ter até a próxima sexta para me devolver virtualmente, né? Mandar a foto lá da resolução das questões, manda para mim no privado, e aí vai contabilizar tanto a frequência de vocês quanto uma pontuação extra para a gente começar a somar a média desse segundo período.